Cinética da radioatividade, tempo de meia-vida. Vamos ver o que é essa questão aí do tempo de meia-vida, né? Quando o átomo emite uma partícula que implica na mudança do seu número atômico Z, né? Um átomo de um outro elemento químico é obtido. É o que acontece com as emissões alfa e beta. Então, o que acontece quando ocorre uma emissão alfa? Quando ocorre uma emissão alfa, o número de massa do elemento emissor diminui de 4 unidades e o número atômico do elemento emissor diminui de 2 unidades. Como ocorre diminuição de 2 unidades no número atômico, o que vai acontecer? Um dado elemento X, qualquer, genérico, ele vai ser transformado, ao emitir partícula alfa, no elemento localizado 2 casas anterior a ele, né, na tabela periódica. Então, ocorre essa transformação. E cada vez que metade dos átomos do emissor se transforma no átomo filho, né, naquele resultante, se passou o que a gente chama de tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida é o tempo para que uma determinada massa de um elemento radioativo se transforme na metade. Acontece também aqui quando a gente tem a emissão beta. Porque quando ocorre a emissão beta, o número de massa não se altera, mas o atômico aumenta de 1 unidade. Então, a cada tempo de meia-vida que se passa para aquele elemento radioativo, metade dos átomos daquele elemento se transformou no elemento localizado logo na casa seguinte a dele na tabela periódica. Então, isso aí é que é o tempo de meia-vida. Essas transformações obedecem uma cinética de primeira ordem, conhecida como tempo de meia-vida. A gente pode determinar quantos átomos existem num determinado tempo, né, que eu estou contando, a partir de uma quantidade inicial de átomos emissores. Então, de acordo com o número de meia-vida que passa, eu posso determinar quanto daquela quantidade inicial ainda permanece radioativa, com as mesmas características iniciais, né? Ainda não foi transformado no átomo filho. Quantos continuam ainda na condição do átomo emissor? Então, N é o número de átomos naquele tempo que eu estou calculando, N0 é o número de átomos inicial e X é o número de tempos de meia-vida que se passaram. Como é que se funciona isso? O tempo de meia-vida varia muito de um elemento para outro. A gente vai ver isso na tabela seguinte, mas antes vamos ver isso aqui, ó. Eu parto de uma quantidade inicial de um elemento que emite uma determinada partícula, ou alfa ou beta, né? Quando se passa um tempo de meia-vida, 2 elevado a 1 é 2. Então, eu vou ter a metade da quantidade inicial. Se passa outro tempo de meia-vida, então o x passa a ser 2. 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 4, e eu vou ter 1/4 da quantidade inicial. Quando se passam 3 tempos de meia-vida, 2 elevado à terceira é 8, eu tenho 1/8 do inicial. Quando se passam 4 tempos de meia-vida, eu vou ter 2 elevado a 4, que é de 16, 1/16 da quantidade inicial, e esse processo continua. O tempo de meia-vida varia muito de um elemento para outro, desde frações de segundo, minutos, horas, dias, anos, milhões de anos ou bilhões de anos, né? E ele independe de fatores como concentração, temperatura, pressão, superfície de contato e catalisadores. Então, a dinâmica
emissão radioativa independe daqueles fatores com que a gente está acostumado lá na cinética das reações químicas, né? Então, independente de qualquer um desses fatores, passou um tempo de meia-vida, 100 átomos iniciais daquele elemento passaram a ser 50. Se passou outro tempo de meia-vida, esses 50 passaram a ser 25 e assim por diante. Mas uma coisa importante, o átomo emissor ele não desaparece. A sua quantidade vai diminuindo, mas ela vai sendo transformada no átomo resultante, no átomo filho. Então não é que desaparece, como muitas vezes aparenta pelo tipo de representação que a gente dá nos exercícios. Então não desaparece, é transformado em outro tipo de átomo, em outro elemento. Então aqui a gente tem, quando passa um tempo de meia-vida, eu vou ter 50% da massa inicial, né, ou da quantidade de átomos inicial. Se passam 2, eu vou ter 25% do inicial. Se passam 3, eu vou ter 12,5% do inicial. Se passam 4, eu vou ter 6,25% do inicial e assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos aqui. A meia-vida do tório 234 é de 24 dias. Então, o tempo de meia-vida dele é 24 dias. Uma amostra contém 8 gramas de tório. Então, o nosso inicial é 8 gramas desse tório. Após quantos dias a amostra irá conter 2 gramas do tório? Então, ele quer saber quanto tempo vai se passar em dias para que a quantidade de tório deixe de ser 8 e chegue até a quantidade de 2 gramas. Então, a gente vai ter inicial 8 gramas. Se passa um tempo de meia-vida, a gente vai ter a metade, então vão ser 4 gramas. Se passa outro tempo de meia-vida, a gente passa a ter a metade de 4, que são os 2 gramas que ele estava querendo. Então, quantos tempos de meia-vida se passaram? 2 tempos de meia-vida. Como um tempo de meia-vida é igual a 24 dias, a gente pode dizer que nessa transformação, o tempo total para eu alcançar a quantidade de 2 gramas vai ser então de 48 dias, que é a quantidade de 2 tempos de meia-vida. Muitos exercícios vão pedir para fazer o que esse aqui está solicitando. A partir do gráfico representando o decaimento radioativo do Césio-137, estimar a duração do seu tempo de meia-vida. É só ver quanto tempo demorou para que a quantidade inicial se transforme na metade. Ou seja, ele está falando de uma amostra que inicialmente é 100% Césio-137, a metade de 100 vai ser 50. Então 50 vai estar mais ou menos aqui, ó. A gente vai ver que o tempo lá vai dar por volta de entre 20 e 40. A gente vai ter que o tempo de meia-vida do Césio 137 é igual a aproximadamente 30 anos. Então vão se passar 30 anos para que uma determinada quantidade de Césio 137 se transforme na metade. E, finalmente, aqui a gente tem determine o percentual, né? Determine o percentual de um isótopo radioativo contido em uma amostra transcorridas 32 horas de sua preparação no estado puro. Então, quer dizer que se ela foi preparada no estado puro, a quantidade desse isótopo, a participação na amostra é total, ela é de 100% daquele isótopo. Então, ele quer saber transcorridas 32 horas.
Como cada tempo de meia-vida é de 8 horas, então vão se passar 8 horas. Eu vou cair para 50%. Se passam outras 8 horas, vai cair para 25%. Se passam 8 horas novamente, vai cair para 12,5%. Se passa o período de 8 horas novamente, a gente vai ter então 6,25%. Então, passados 1, 2, 3, 4, né? Tempos de meia-vida, 8 vezes 4, 32 horas, né? Então, que é o tempo que ele tinha dito pra gente. Então, nesse período de 32 horas, a gente vai ter a transformação, então, desde 100 até chegar em 6,25% a participação desse elemento na amostra.